Alô, alô, tá começando mais Econoí, que é a tradução da economia e dos hábitos financeiros. A pandemia do novo coronavírus, que já não é tão novo assim, tá perdurando mais tempo do que a gente pensava, mais tempo do que a gente gostaria, e com isso alguns costumes estão sendo incorporados ao nosso dia a dia. Mas será que quando a quarentena acabar, tudo isso vai embora, a gente não vai fazer mais nada do que a gente tem feito? Hoje eu e Yolanda Fordeloni, economista aqui do Econoí, que separei 4 hábitos que a gente deve manter depois da pandemia. Você que está chegando no Econoí, que seja muito bem-vindo. Se você já acompanha a gente, parabéns! Parabéns, você está nos ajudando. Agora, se você não acompanha, a gente está em todas as redes sociais, então já segue lá a gente em tudo quanto é rede. Todas as redes estão na descrição do vídeo do YouTube, inclusive o nosso número do WhatsApp, onde a gente envia notícias quentinhas todos os dias. Bom, a quarentena do novo coronavírus já está durando 3 meses e com isso alguns costumes estão entrando na nossa rotina. Os neurocientistas comentam que para você adquirir um novo hábito, ele precisa estar na sua rotina. Eles até falam que se você repetir 21 vezes a mesma coisa, do tipo, você for 21 vezes na academia, você comer bem 21 vezes, enfim, se você repetir algum novo costume por 21 vezes, você acaba transformando esse costume em um hábito, incorpora isso na sua vida. Mas será que tudo isso que a gente mudou na nossa rotina vai continuar depois da pandemia? Bom, separei 4 hábitos então que devem continuar depois da quarentena, mas se você se interessou por essa história de como adquirir um hábito, né, já que eu comentei, tem um livro bem interessante para você, se chama O Poder do Hábito. Mas bora pro conteúdo. O primeiro hábito, como não poderia deixar de ser, é consumir pela internet. Você já se imaginou nessa quarentena há 15, 20 anos? Cara, ia ser muito diferente. E sabe por quê? Porque a gente não tinha tanta tecnologia, né? A gente não estava tão avançado nesse ponto. A tecnologia com certeza nos aproximou, não fisicamente, mas e nos aproximou das compras também. Inclusive, trazendo novos perfis, novas pessoas que antes não consumiam pela internet para esse novo hábito. As pessoas passaram a comprar mais pela internet, seja porque os estabelecimentos estão fechados ou porque elas estão com medo de sair para as ruas. E eu não estou falando só de itens que a gente já tinha o costume de comprar antes dessa quarentena, né? No caso de roupa, sapato, itens eletrônicos. Eu estou falando de outras coisas. Segundo a SBVC, vou colar aqui, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% dos consumidores que consumiram na quarentena foram aumentando esse consumo ao longo da parada aí da economia. E sendo que o destaque ficou com bebidas e alimentos, cujo crescimento foi de 79%. Então o que eu quero dizer é que nos próximos meses a gente deve ver um aumento do consumo de alimentos e bebidas à distância. Isso falando de refeições, ou seja, de pessoas que passaram a consumir pelo iFood e outros aplicativos aí de comida, e também de alimentos mais in natura ali, alimentos de mercado. Então, muita gente começou a baixar aplicativo de supermercado e esse foi o meu caso, por exemplo. Eu tive minha primeira experiência de compra online, eu vi uma promoção de um supermercado que estava vendendo ovo de Páscoa de quase meio quilo a R$5, R$6. Eu falei, cara, eu preciso, né? Preciso, tô de dieta, mas vou comprar? Vou. Então, eu acabei comprando aí pelo aplicativo do mercado e devo mantê-lo aí nos próximos meses, né, para caso surja uma promoção, por que não? E antes da gente comentar o segundo hábito, eu queria já perguntar para você já comprou pela internet em algum aplicativo ou site de supermercado? Ou você está sentindo que tem aumentado as compras do iFood e de outros aplicativos? O segundo hábito é pesquisar mais os preços. É simplesmente uma consequência do primeiro hábito. Se a gente está comprando mais pela internet, é natural que a gente comece a pesquisar mais os preços. E isso tudo por causa da tecnologia. A tecnologia deve fazer a pesquisa de preços entrar na nossa rotina de vez. Quando você está fazendo alguma compra física, você está no estabelecimento da loja, você sente toda uma pressão para levar o produto na hora. Você não sabe se você vai voltar naquele lugar, você não sabe se quando você voltar o produto ainda vai estar lá e como seres humanos, nós somos acometidos por um fenômeno social muito conhecido chamado de
Preguiça. A gente tem preguiça de sair daquela loja, ir na loja do lado e pesquisar preço. Quando você está na internet, você acaba tendo um ganho de tempo. É muito fácil você só abrir mais uma aba ali da sua janela e pesquisar no concorrente, jogar no Google, ver se você está fazendo um bom negócio ou não. Eu acredito que seja um hábito que veio para ficar, porque tem muito aplicativo que te ajuda nessa pesquisa de preços. Tem Buscapé, tem Zoom, tem o próprio Google. Eu particularmente baixei um aplicativo de comparação de preços de supermercado, né, já que é um gasto que aumentou bastante na quarentena. É um aplicativo chamado Pingo, em que você lê o código de barras do produto que você está comprando e ele já pesquisa o preço em outros mercados da região. Então você está comprando ali uma Coca-Cola ou uma farinha, um açúcar, um pão, você mostra o código de barras, tira uma foto e ele já mostra quanto que está custando aquele produto em outros mercados. Fica mais fácil a pesquisa, você ganha muito tempo. E eu tenho duas apostas para você. A primeira, você não conhecia esse aplicativo, gostou bastante disso, de saber disso, então não guarda essa informação para você, já compartilha com seus amigos além de curtir o vídeo. A segunda aposta, você vai curtir essa terceira dica não, né? Terceiro hábito que deve ficar na sua vida depois da quarentena. Existe uma expressão na internet muito famosa no mundo dos miçangueiros, no mundo de quem gosta de fazer as coisas com as próprias mãos, ali se aventurar em novos hobbies, em novos dons, chamado Do It Yourself, DIY. O que significa? Você fazer algo ou você adaptar algo, adaptar alguma roupa com as suas próprias mãos, sem usar o serviço de um terceiro. E a gente tem feito isso bastante na quarentena. Eu vi amigo meu pintando parede, vi amigo meu fazendo decoração, trocando toda a decoração da casa, vi gente cortando cabelo, vi bastante gente cozinhando também, né? Por que não? Se aventurando aí no mundo da cozinha, os chefes da quarentena. Vi também bastante gente cortando o serviço da faxina, né? Afinal, nossa renda tem diminuído e fazendo a faxina com as próprias mãos, adquirindo esse hábito aí, colocando ele na sua rotina. Eu acho que quando a nossa vida normal voltar, alguns desses serviços podem voltar sim a ser consumidos, né? Por que não? As pessoas vão voltar a cortar o cabelo em salão, mas talvez a frequência de idas, a frequência de você fazer unha, a frequência de você ir no salão, fazer a barba, ou mesmo a frequência da faxina, ou quando você precisar de algum serviço como pintar a parede, você vai pensar duas vezes se você vai contratar um profissional ou se num primeiro momento você vai tentar fazer você mesmo. Isso porque você vai dar mais valor para o seu dinheiro. E eu estava comentando isso com meu namorado outro dia a respeito de comida. A gente tem cozinhado bastante. Nessa quarentena, a gente cozinhou beirute, pastel, coxinha, macarrão, risoto e por aí vai. Verdadeiros chefes da quarentena. E ao sair para ir para um restaurante agora, com certeza eu vou pensar duas vezes se o preço que eu estou pagando naquela comida tá valendo a pena, se eu não conseguiria fazer uma coisa tão gostosa quanto na minha própria casa. Então a gente vai dar mais valor para o nosso próprio bolso. Quarto hábito, home office. O trabalho remoto foi adotado aí por muitas empresas, não só de tecnologia, mas diversos setores que não estavam adaptados a esse tipo de trabalho, e algumas empresas já estão anunciando que isso vai perdurar. É o caso do Facebook. O Zuckerberg já falou que os funcionários não devem voltar mais para o escritório. O Twitter também já falou que o home office vai ser adotado de vez. Então, eles ditam tendência, né, gente? E algumas empresas vão dar adeus ao escritório não à toa. Tem pelo menos aí dois motivos envolvidos. O primeiro é custo. Manter o escritório, principalmente se for numa região nobre, é caro. E o segundo é qualidade de vida dos funcionários. As pessoas perceberam que elas gastam horas no transporte público, né? Já sabiam, mas enfim, ficou muito evidente que a gente ganha produtividade ao trabalhar de casa. Mais de 80% das pessoas se sentem mais produtivas ao trabalhar das próprias casas. A quarentena acabou servindo como um grande laboratório forçado de trabalho remoto. Muita empresa viu que dá para adotar esse sistema de trabalho e eu acredito que mesmo as mais tradicionais, que vão sim voltar para o escritório, vão adaptar algumas coisas.
por que não começar a fazer mais reuniões à distância, ao invés de ficar deslocando executivos ou mesmo gastando com passagem aérea para fazer reunião que você poderia fazer da sua própria mesa do escritório? Prova disso é que a Navita, uma empresa de software corporativo, detectou que nesse ano o download de aplicativos de produtividade aumentou 189% e os downloads de aplicativos de comunicação, que é o caso do Zoom, o caso do Hangouts, aumentou 251%. É bastante coisa e as ações do Zoom, inclusive, já estão subindo bastante lá nos Estados Unidos, subiram mais de 20% num dia. Isso foi tema de uma live do Cezita, vou deixar o link aqui. O quinto hábito é o consumo de entretenimento online. Afinal, show é muito caro sim no Brasil, a gente paga muito caro, ao ponto de eu já vi amigo meu se programando para viajar nas férias para outros países como Chile, para ver Lollapalooza lá no outro país e já emendar algumas férias, algum passeio por lá, porque é muito caro no país. A quarentena trouxe uma série de lives, algumas mais legais do que outras, algumas com micos, enfim. Vamos comentar sobre isso. A emissão de tickets para shows, eventos caiu 99% em abril desse ano em relação a abril do ano passado. E quem falou isso foi a ACI Worldwide, que é uma empresa de sistema de pagamento. Aí você me fala, poxa, mas as coisas estão fechadas, não estão acontecendo shows, isso é meio óbvio. É verdade, os shows devem voltar, até porque as pessoas gostam mais do show presencial e tem algumas pesquisas que falam sobre isso, vou colar aqui. 84,5% das pessoas pagariam até R$10 para ver um show, o que para o artista é muito pouco, não compensa, né? E 7 em cada 10 pessoas preferem uma experiência de um evento ao vivo. Então, apesar de muito artista, acho que com certeza começar a adotar mais as redes sociais, mais plataformas para se aproximar do seu público a partir de agora, eu acredito que sim, né? Os shows devam voltar, mas muita coisa nesse consumo de entretenimento deve mudar nos próximos meses. Uma experiência que eu tive, além das lives, foi o consumo de conteúdo cultural. Esse acesso à cultura foi uma surpresa para mim. Muitos museus, não só no Brasil, mas no mundo todo, abriram seus acervos, disponibilizaram eles todos online e eu tive uma experiência de ir ao CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, no centro aqui de São Paulo, no primeiro fim de semana da quarentena, daquela semana do dia 16. Eu não esperava que o museu estivesse fechado por um desaviso, né? Eu deveria ter entrado no site para ver. Eles fecharam naquele sábado. Eu queria ver uma exposição do Egito que estava lá, enfim, aí eu acabei vendo nessa semana para gravar esse vídeo de maneira online. Já tinha visto alguns outros museus ao longo dessa quarentena e eu achei bem legal a experiência do CCBB porque tem comentário de especialista, você consegue ver muito mais detalhe da obra, né? Você consegue pesquisar na internet, então alguns termos que eles usam na descrição ali das tumbas, dos artefatos lá dos egípcios, você consegue pesquisar na internet e entender do que eles estão falando. Então o seu conhecimento se amplia bastante numa experiência digital. Eu ainda gosto da experiência física? Sim, porque na experiência física você é menos interrompido, parece que é você e o artista, você se desconecta ali do restante do mundo, né, do que está acontecendo do museu para fora. Mas ainda assim eu acho que eu vou começar a mesclar mais essa coisa da experiência digital com o físico, claro, se os museus continuarem a disponibilizar acesso à cultura de maneira gratuita, que fique claro, pela internet. Eu acredito que mais pessoas vão consumir cultura pela internet, pelo digital, até por uma questão de deslocamento, né? Puxa, você vai lá na França para ver, sei lá quem, para pagar a passagem? Eu não vou, eu vou se eu estiver por lá, né? Então fica muito mais fácil você ter acesso à cultura. Mas e desses 5 hábitos que eu comentei, anotou aí? O primeiro, consumo de mais compras online. Segundo, pesquisa de preço. Terceiro, já esqueci, pera. Terceiro, do it yourself. Quarto, trabalho remoto. E quinto, consumo de cultura de maneira digital. Quais desses hábitos você experimentou nessa quarentena e quais você acha que vai ou que vão, né? Depende. Que vão ficar depois que a gente voltar à nossa vida normal. Comenta aí. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque aqui é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.